Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. Milênio. Um tempo glorioso para a Terra. Meus caros irmãos e amigos, alunos da Escola Dominical, professores, superintendentes, obreiros do Senhor, nesta lição estudaremos o tema milênio, o futuro glorioso para a Terra. Diz a Bíblia: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Apocalipse 26. A tragédia do pecado transtornou toda a ordem que reinava no planeta. O homem criado à imagem de Deus perdeu a glória que o Criador imprimiu em sua estrutura espiritual, emocional e física. O resultado foi a doença, o envelhecimento e a morte física. No aspecto físico, diz a Bíblia: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Gênesis 3,19. E o homem também conheceu a morte espiritual, ou seja, a separação de Deus, e se tornou morto em ofensas e pecados. Efésios 2,5, Gênesis 2,17. E conheceu o mais terrível inimigo depois de Satanás, a morte física. 1 Coríntios 15, 26, Romanos 5,12. O planeta Terra, que seria um paraíso global para o habitat do homem, sofreu a maldição de Deus. A ecologia foi mudada, as condições ambientais foram transformadas. Antes a terra só produzia para benefício do homem. Depois passou a produzir ou germinar cardos e espinhos. Isto, sem dúvida, refere-se a tudo que na natureza prejudica o homem. Este se serve da terra, mas com dor, com sofrimento. Mesmo que use a inteligência e consiga utilizar os instrumentos materiais para o cultivo da terra, isto tem um custo muito alto. E os frutos da produção não são acessíveis a todos. Mas Deus, em seu amor e misericórdia para com o ser criado, realizou o seu plano de redenção da humanidade, enviando Jesus Cristo para morrer em seu lugar e salvar a todo que nele crê, conforme João 3,16. O plano de salvação é da parte de Deus, mas precisa da aceitação do homem, dotado de livre-arbítrio. E o pecado continua a dominar as mentes humanas. Deus tem um plano glorioso para o planeta Terra, que inclui a restauração espiritual, moral, social, ecológica, ambiental e institucional. Porém, para que esse plano global de restauração possa ser implementado, as estruturas espirituais e humanas precisam ser transformadas. O milênio será um período literal de 1000 anos, e não uma utopia, como ensinam certos teólogos revisionistas da palavra de Deus. O planeta será restaurado, sim. Veja os motivos. Primeiro, Jesus governará a terra. As profecias asseguram isso. O anjo da Anunciação disse a Maria acerca de Jesus: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 32, 33. Para que Jesus possa reinar soberanamente sobre a terra, todos os governos e reinos terão que se submeter à sua vontade. Diz a Bíblia: porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Jeremias 39 a 11. E o Senhor será rei sobre toda a terra.
Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Zacarias 14, 9. Apocalipse 11, 15 e 16. Em segundo lugar, Jerusalém será a capital do mundo. No reino milenial, Jerusalém será a capital espiritual e política do mundo. Em julho de 2015, os Estados Unidos deixaram de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Um grave erro para satisfazer os interesses dos inimigos de Israel. No entanto, no milênio, ela será de fato não só a capital de Israel, mas a capital do mundo, diz a Bíblia. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ela todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e ande nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2, 1 a 3. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, o Japão, o Brasil e todos os povos, para sobreviverem, terão que dar valor a Jerusalém, diz a Bíblia. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Zacarias 14, 16 e 17. Em terceiro lugar, como será o governo de Cristo? Podemos dizer que será glorioso. A igreja reinará com Cristo. Os salvos em Cristo haverão de participar da primeira ressurreição como parte integrante da sua igreja. Eles reinarão com Cristo no milênio, diz a Bíblia. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 26, 16, 5, 10. Os salvos serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo com poder e autoridade sobre as nações, diz a palavra. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Apocalipse 2, 26 e 27, 2 Timóteo 2, 12. Na verdade, além de julgar o mundo, os salvos da igreja hão de julgar os anjos, como diz 1 Coríntios 6 e 3. Daniel viu o reino de Cristo no plano universal, diz a Bíblia, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7, 27. Haverá também a nova Jerusalém, acima da Jerusalém terrestre em Israel, haverá a Jerusalém celeste, ou a nova Jerusalém. Os salvos em corpos glorificados não precisarão das estruturas de moradia terrestre, nem dos suprimentos produzidos pelo homem, na agricultura, na indústria, no comércio. Né? Os glorificados terão metabolismo espiritual. Seus corpos serão semelhantes ao de Jesus ressuscitado, conforme Filipenses 3, 21. Poderão deslocar-se no espaço sem auxílio de transportes aéreos, atravessar portas fechadas, como fez Jesus após ressuscitar, conforme João 20, 26. Por isso, habitarão na Nova Jerusalém, que será uma cidade preparada nos céus. Jesus prometeu aos seus discípulos que irá preparar lugar nos céus para eles. João 14, 2 e 3. A Nova Jerusalém está nos céus, conforme Gálatas 4, 26. Mas quando Jesus vier com a sua igreja, ela descerá para as regiões siderais e pairará como um satélite sobre o mundo. Pastor Cohen diz que essa maravilhosa cidade, noiva, ficará pairada sobre a terra durante todo o milênio, como uma bela estrela, representando a glória de Deus. Apocalipse 21, 23 a 27. E as nações andarão à sua luz, diz a Bíblia,
e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Apocalipse 21, 24. Certamente os salvos glorificados transitarão entre a Nova Jerusalém nos céus e a Jerusalém terrestre, no intercâmbio promovido pelos interesses do reino milenial. Que Deus nos guarde e nos sustente em comunhão com Ele, para desfrutarmos dessas promessas gloriosas. Que Deus abençoe a todos. CPAD, a editora da Escola Dominical.